Fala galera, bom, vamos lá então, o que fazemos? Agora você já sabe o que é educador social, com certeza depois desse monte de aula que você já viu. Tá, mas o que nós fazemos de forma mais específica? Só o que eu vou explicar aqui já vai te dar 1000 ideias, certo? Isso que a gente nem começou, tá? O módulo 2 do curso 2 está recheado de manejo, que agora você também sabe o que é. Vamos lá, o que nós fazemos então, tá? Nós aplicamos atividades, né? O educador social ele aplica atividade, então ele também tem esse um pouco de pedagogo nele, ele aplica atividades de diversos níveis para diversos públicos, todos os seus públicos. Ele pode ter a capacidade de desenvolver atividade para todos os seus públicos, tá certo? Isso é muito interessante. E atividades pedagógicas, né? Atividades de ensino, aprendizagem e desenvolvimento. Isso é muito bom. Por exemplo, eu como educador social já várias vezes fiz o papel do reforço de alfabetização com crianças e adolescentes, tá certo? Reforço de alfabetização, reforço escolar como educador social. Então eu ajudava ali nessa ponta também em alguns momentos. E era muito legal e até hoje eu faço isso e é muito bacana, é muito interessante. Então, olha só, já tem que pegar um pouquinho de pedagogia ali, um pouquinho de didática, sempre ajuda. Vocês vão ver, o outro módulo é cheio de manejo. Vocês precisam dar uma olhadinha, certo? O que fazemos? O educador social ele desenvolve dinâmicas, ele desenvolve atividades que têm como objetivo, né, alcançar algo específico. Então, ele usa dinâmicas, tá certo? Não só atividades para diversão, mas ele também trabalha com dinâmicas, onde essa dinâmica vai manipular, manejar e direcionar o público a uma coisa que é o alvo da atividade, o alvo dessa dinâmica, tá certo? Por exemplo, vai ter uma roda de conversa na sua instituição com os acolhidos ou com os educandos ali daquele CJ, CCA, ou com as famílias do SASF, ou com as famílias do CRAS, né? E aí você pode desenvolver dinâmicas. Geralmente é legal para você trazer a galera para uma participação mais efetiva, uma participação mais real, uma participação mais conectada. Você pode desenvolver dinâmicas de entrada, dinâmicas de saída, dinâmicas de acolhimento, dinâmicas de conexão, de afetividade, uma série de dinâmicas. Tudo isso você vai aprender no outro módulo. Então, também você vai desenvolver isso. Já fique esperto, você vai desenvolver isso em algum momento, tá? Você precisa, certo? Vamos lá. O educador social, o que ele faz? Constrói relações afetivas. Isso daqui é muito sensível. Por quê? Construir relação afetiva, no caso do educador social, é proposital, tá? Não é assim... me dei mal bem com aquelas 2, 3 mulheres ali do abrigo, entendeu? E aí... tipo, bacana, ou então ali do albergue, me dei muito bem, então elas me obedecem, a gente troca uma ideia. Isso não é uma relação afetiva ideal. A relação afetiva que é construída pelo educador social da assistência é uma relação proposital, uma relação técnica. Sempre você tem que lembrar que nas nossas relações, elas já carregam um emocional. Elas já carregam um certo nível de afetividade, tá? Isso é normal. Você não consegue se relacionar sem afetividade. Você não consegue se relacionar sem o seu emocional estar envolvido. Então, não vai achando que quando eu falo assim, olha... é uma relação técnica, é que você não vai ter emoções ali. Tem sim, mas quando eu falo técnica, a sua ação direta e até indireta, ela é coordenada, ela é pensada, certo? Então isso é muito importante. Aí o que acontece? Essas relações, então, precisam ter um conteúdo cheio, um conteúdo bacana. E ela vai vir da onde? Vai vir principalmente da psicologia do desenvolvimento. Onde na psicologia do desenvolvimento você vai conhecer ali como é que pensa cada grupo de pessoas. Psicologia social, como é que pensa cada grupo, como é que cada grupo convive, como é que cada grupo se manifesta. Então você vai entender como é que você pode manipular e construir uma afetividade proposital para você conseguir desenvolver os pontos importantes que são tão importantes para o seu público. Então, quando você constrói as relações afetivas, aqui no caso do educador social, é totalmente proposital, certo?
Outro ponto importante, o educador social faz o quê? Ele atende a população. Isso significa uma série de coisas. Significa que é legal você saber abordagens, tá? Porque você vai precisar saber abordar. Então isso significa que, dependendo do perfil do educador, ele vai ter que refinar isso. Se ele é muito grosso, se ele é muito tímido, se ele é muito espalhafatoso, se ele é muito dado a graças, entendeu? Hahaha, ficar fazendo piadinha. Ele vai ter que sim se auto-lapidar ali para que ele entre num padrão mais adequado para conseguir atender a população. E ele vai ter que entender primeiro o que é essa população, quais são as formas técnicas de lidar com essa população para conseguir construir um atendimento a essa população, certo? Então isso também exige que você conheça, que você tenha técnicas, tá? Isso é muito importante. Então você também vai ter que aprender a atender de diversas formas. Desde ficar acompanhando um educando, acompanhando um indivíduo que você está ali, alguém que está consumindo o serviço ali durante horas, até fazer um acompanhamento breve, até uma abordagem na rua, uma abordagem no portão da casa. Então assim, você consegue fazer esse atendimento à população de várias formas. E é legal que você precisa ter um treinamento técnico para isso, tá certo? Tudo isso vai ter aqui, principalmente no módulo 2 e 3, tá? Você já está vendo que aqui a gente está explanando o começo do negócio para você conhecer sua profissão, suas tarefas, suas atividades, né, suas competências. Já está um negócio grandão, bacana, com muito conteúdo. Imagina os outros com manejo, vai ser top, tá? Bom, o educador social, o que ele faz, né? Ele também faz mediação de conflito. Isso daqui eu diria que é mais complexo. Ele vai mediar conflito, ele vai ser a pessoa que vai estar no meio dos conflitos, tá certo? E ele vai ter que organizar esses conflitos, mediar, fazer a mediação, né? Fazer o meio termo dos conflitos. É interessante que, inclusive, no curso de mediação de conflito que vai ter aqui nos próximos módulos, vai falar várias coisas. Uma delas é que, por exemplo, tem um conflito que tem que acontecer. Isso tudo a gente vai desenvolver lá. Mas olha só que interessante, por quê? Nós somos pessoas diferentes, todos nós, e pelo fato de sermos diferentes, nós vamos entrar em conflitos de diversos níveis, até conflitos que vão chegar a agressões físicas radicais, até conflitos ideológicos, técnicos, emocionais, conflitos pessoais com si mesmo, né? Então você vai ter que ter esse jogo de cintura, porque o teu público é um público que acaba gerando muito conflito por N questões, tá certo? Então, quer dizer, isso daqui é algo que tem que ser dominado pelo educador social. Isso é muito importante. Então, de novo, próximos módulos, acabou esse, já assina para fazer, certo? O que fazemos, tá? Bom, o educador social também faz atividades de cuidador. Lembra que eu falei no vídeo anterior? Ele também faz atividades de cuidador. Então, por exemplo, abrigo, né? Quando o abrigo não tem muito espaço para cumprir atividades pedagógicas, atividades, por exemplo, que vai trabalhar dentro de uma área mais terapêutica, de escuta qualificada, né? De perguntas e respostas, toda uma área terapêutica básica de você estar fazendo uma escuta, uma conversação interessante ali. Quando isso não tem muito espaço, você acaba fazendo muito papel do cuidador, que cuida daquele básico, mas extremamente importante, que são os detalhes de como se organiza a casa, de como as pessoas estarão ali, estarão bem, se desenvolveram como seres humanos naquele local, que tem que estar limpo, tem que estar cheiroso, tem que estar organizado, e as pessoas vão ter que gerar uma educação para conviver nessa forma, porque isso é bom para elas. O educador social, então, faz esse papel de cuidador, de manter essa organização, de ajudar em alguns pontos de arrumação, de organização, de manter aquela estrutura e de cuidar dos indivíduos dentro das suas necessidades. Então, quer dizer, isso é muito importante. O educador, ele vai fazer atividades de cuidador e muito mais, tá? Muito mais coisas. Agora, esse bloco que eu coloquei aqui, ele é praticamente, vamos dizer assim, 80%, certo? Dos temas principais, das coisas que o educador vai fazer. Então, o que a gente faz, quase tudo que a gente faz, está dentro dessas coisas aqui que eu coloquei aqui. Quase tudo que a gente faz, tá? Então, tem muita coisa bacana. Só desenrolando aqui, você já sabe, então, uma porrada de coisa que te espera. O tanto de coisa que você precisa estar preparado para dominar, para aplicar como manejo, certo? É isso aí, nós acabamos, mas isso foi uma explicação breve. Agora, daqui para os próximos vídeos eu vou falar de um a um, olha só que interessante,
eu falei aqui, expliquei, né? Agora não se preocupa, eu já vou dar inclusive algumas atividades, uns pontos para cada coisa ali, ó. Olha aqui, eu vou mostrar uma coisa de cada vez, ó, falando alguns tipos de atividade e vou me aprofundar mais um pouco. Já dá para você tirar várias dinâmicas, vários manejos daqui, tá? Isso vai ficar para os próximos vídeos, tá certo? Então, agora que você entendeu, vem comigo que a gente vai falar de um a um desses pontos para você já começar a ter manejo aí, pegar a tua apostila, já responde aqui se tiver provinha, questões, para você ir para o próximo, depois pegar a tua apostilinha com todos esses pontos e já ter o que fazer e desenvolver nas suas atividades aí no serviço que você trabalha, certo? É isso aí, estamos juntos e até o próximo vídeo. Vem comigo.